Lúcia, você faz a prece inicial, né? Senhor Jesus, Deus nosso Pai de amor e bondade, envolva-nos a sua energia, faça com que nós possamos aprender a centrar bem no estudo de hoje, para que nós possamos pôr em prática para nós mesmos, primeiro, depois para nós. Que Jesus nos ajude a fazer glórias e forma hoje sempre. Assim seja. A Nara vai fazer? Então, gente, nós estamos estudando o capítulo 11 do livro dos médiuns, que fala dos médiuns escrevendo sobre psicógrafos. Então, os médiuns, o Kardec vem ressaltar nesse primeiro item. Tem um livro aí? Tem. Então, no primeiro item, ele vem ressaltar a importância, assim, da mediunidade de psicografia, como ele vai descrever. Primeiro ele diz, né, que o médium psicógrafo é aquele que o espírito usa da mão do médium para escrever. Então, é o fenômeno assim, que ocorre dessa forma, a escrita através da mão do médium. Aí ele já coloca aqui de cara 3 coisinhas muito importantes, né? Ele diz assim que esse meio de comunicação é o mais simples, mais cômodo e mais completo. Já no primeiro item, é página 229. Lúcia, show? Isso. Aí, por quê? Porque ele fala assim que com a psicografia as comunicações podem ser analisadas posteriormente, porque fica o registro. Elas revelam a natureza do espírito, porque você pode fazer uma análise depois, e aí você vê o conteúdo, a forma. Então tem mais, por isso que ela é completa, essa forma de comunicação. E ainda pode ter comunicações continuadas. Então, por exemplo, como aconteceu com o Chico, escreveu um romance, escreveu uma parte, outra parte, podia ter uma coisa regular e até continuada. Por quê? Tem um registro ali, né? Para dar, assim, para formar esse encadeamento. E aí, ele fala que é o melhor tipo. Aliás, a doutrina espírita veio por esse meio, né? E ele fala assim, além de tudo isso, nesse primeiro item, que essa faculdade pode ser desenvolvida pelo exercício. Então, tem uma parte no livro que ele vai falar, não nesse capítulo, que a pessoa pode se colocar, que é o capítulo do desenvolvimento dos médiuns, que ele pode se colocar todo dia por 30 minutos, pegar o lápis na mão, concentrar, esperar, porque às vezes começa com rabiscos, depois começa palavras, até que vem ideias completas. Então é uma faculdade que pode ser desenvolvida, diferente da vidência, porque a vidência, ele até fala, não aconselhamos provocar o desenvolvimento, porque pode superexcitar a imaginação e a pessoa começar a ver coisas que na verdade não é diferente, e mais critério, né, no caso da vidência. Então a mediunidade de escrevente ou psicógrafo, que é a mesma coisa, ela é assim. E aí ele separa nos itens seguintes os tipos de mediunidade de psicografia. Então, ele fala primeiro dos médiuns mecânicos. Como o próprio nome fala, o médium mecânico, ele não tem participação do pensamento na comunicação. Então, o impulso do espírito é que provoca o fenômeno, o impulso do espírito sobre a mão. Então, não quer dizer que o espírito pega a mão do médium. Ele atua no cérebro, que o cérebro
cérebro é que comanda toda a nossa vida motora, toda a nossa vida física, né? Tanto que a gente às vezes tem uma lesão no cérebro, a pessoa perde o movimento da mão. Então ele atua naquela parte do cérebro que atua sobre a mão. Então a pessoa vai sentir um impulso na mão sem ter conhecimento do que está ocorrendo. Então é a mediunidade mecânica. Diz que o Chico era mecânico, né? Tanto que ele fechava os olhos, tanto que ele às vezes só tomava conhecimento da sua faculdade, do conteúdo da mensagem, depois, quando ele ia ler para os outros. Agora, ele conta, eu estava lendo a biografia dele, e ele conta sobre a mediunidade dele, que ele teve uma mediunidade, no dizer de Divaldo, exuberante. Por quê? Ele conta que em certos casos, enquanto ele escrevia, no caso dos romances, ele era levado para o lugar onde estava acontecendo o fato. Ele via como se ele fosse participante daquela situação. Nem não era filme. Ele fala, eu via a cena como se eu participasse dela e não participasse. Então ele falou, eu ficava fora do meu corpo, mas eu sabia que eu tinha um corpo. Olha que interessante. E ele via, ele falou, e eu até sofria que às vezes eu queria que acontecesse alguma coisa diferente e acontecia o fato lá no relato diferente da vontade dele, né? Um sofrimento que a pessoa passava, um acontecimento, uma atitude que a pessoa ia tomar. Ele torcia o contrário. Mesmo porque já tinha acontecido, né? Era um relato do que foi e ele acontecia isso. Outra vez ele escreve na sua biografia que ele fala assim, que às vezes eu via livro aberto e eu copiava o que estava na folha do livro. Olha que mediunidade, gente. E outras vezes eu ouvia enquanto escrevia. E em outras vezes eu não tomava conhecimento de nada e depois via as folhas. Então ele era os três. Ele era exuberante. Ele era os três. Como o Divaldo fala, mediunidade exuberante. Então ele participava da vidência, ele participava da audiência, ele participava do desdobramento, tudo, às vezes ao mesmo tempo. Às vezes ele estava psicografando e conversando com outra pessoa. O braço, né? Então, com relação ao médium, porque ele fala que, quando atua diretamente sobre a mão, o espírito lhe dá uma impulsão todo independente da vontade do médium, né? Deste último. Então, lógico que é assim a mediunidade mecânica. E aí eu fui lá no André Luiz, quando ele fala da psicofonia inconsciente, porque na psicografia é o médium mecânico. Na psicofonia é o médium inconsciente, quer dizer que há uma independência. Olha como que ele explica aqui. Na verdade, ele fala assim, que o espírito foi trazido, que é o caso de atendimento de um espírito muito rebelde, e ele é levado para a dona Celina, que era o melhor instrumento da casa. E o André Luiz fala, mas logo ela, né? Aí ele fala assim, não seria colocar uma harpa delicada às patas de uma fera, porque ele era um espírito muito, e o espírito explica, olha, ele penetrou nessa casa com a supervisão e o consentimento dos mentores da casa. E cada ambiente vai proporcionar emanações, informações fluídicas, etc., para atender aquele caso. Por que foi escolhido ela? Porque ela era a médium mais preparada do lugar. Então ela tinha defesas morais capazes de dominar aquele espírito. Então, na realidade, ela, pela condição do espírito, tinha que ser um espírito bem evoluído, para o médium, né, no caso, para poder conter o espírito. Então, ele falou assim, ela age como uma abnegada mãezinha, sob tal a devoção com o hóspede. Então,
Lógico que tinha ajuda dos espíritos e tudo mais. A médium era um instrumento passivo no exterior, mas mostrava as qualidades morais positivas que lhe eram conquista inalienável, né? Não perdia, né? Não tirava, impedindo aquele irmão de qualquer manifestação menos digna. Então vocês veem a evolução moral que dá essa possibilidade, igual ao Chico, para agir. Ele tinha elevação moral para sustentar aquele ambiente onde mecanicamente ele agia, né? Aí ele fala assim, que ela inclusive não falava tudo o que ele exteriorizava, como se filtrasse. Aí olha que ele fala assim, ó, a Celina é sonâmbula perfeita, na verdade é um médium inconsciente. E na psicofonia, só para a gente fazer um paralelo, né? A psicofonia, em seu caso, se processa sem necessidade de ligação da corrente nervosa do cérebro mediúnico à mente do hóspede. Então, ela fica inconsciente. A espontaneidade dela é tamanha que ela não tem dificuldade de desligar-se de maneira automática do campo sensório, ela se desliga. E no caso do médium mecânico, ele usa a mão. Certo? Então, ela entrega-se àquela. A sua posição mediúnica é de extrema passividade. Então, no médium mecânico, ele é passivo, ele fala aqui, ó. Pois o espírito exprimir suas ideias, quer movimentando um objeto, quer acionando a mão. Aí ele embaixo fala, quando se dá essa inconsciência absoluta, tem-se os médiuns chamados passivos ou mecânicos. Então é a passividade. E ainda fala uma outra coisa. Ela perde provisoriamente, ela desliga do campo sensório, aquilo que ela sente do pensamento, perdendo provisoriamente o contato com os centros motores da vida cerebral. Ela perde o contato, ela entrega. Então o espírito vai atuar na sua influência na parte que influi a parte motora. Então o pensamento não passou por ela está filtrando ali pela sua elevação moral. Por isso que o médium, quanto mais inconsciente ele fala aqui, é melhor. É preciosa essa faculdade, por não permitir dúvida. Ele fala aqui, ó, sobre a independência do pensamento daquele que escreve. Mas, ao mesmo tempo, é maior a responsabilidade, porque ele tem que ter elevação moral bastante para que o espírito haja e ele tenha um filtro espiritual da sua moralidade, para que ele faça o que quiser. Né? Pois é. E aí a responsabilidade é maior nesse sentido, né? Então, aí fala assim, fala assim, as menores expressões da mente superior subordina aqueles que estão à retaguarda. Então, aquele espírito é inferior a ela. Então, ela tinha domínio. E a gente aprende que a espiritualidade, quanto mais elevada, lá no mundo dos espíritos, e aqui também, aquele que está acima moralmente tem ascendência sobre os outros. Tem a capacidade de impedir que o outro não se vê outra coisa, não se obedecer. Porque vocês vejam os espíritos às vezes falam assim, não, naquela casa geralmente a gente não consegue no ambiente, tá? Eles não conseguem, né, penetrar e tudo. Então isso tudo, gente, são energias, eu acredito que desconhecidas nossas. O processo dessas energias ainda são desconhecidas a nós, porque são emanações do espírito, apesar de a gente saber da importância do espírito, a emanação do espírito com pensamentos positivos, mas o mecanismo disso nós desconhecemos, viu? Porque é a lei, eu acho assim, a lei física do mundo espiritual, eu sei lá tanta coisa que fala. Aí, o outro tipo é o médium intuitivo. Então, no médium intuitivo é o contrário. Aí ele vai falar aqui, ó, a transmissão do pensamento
também se dá por meio do espírito do médium, ou pessoal, né? E o espírito livre, nesse caso, não atua sobre a mão para fazer ele escrever. Nós não falamos que houve um impulso na parte do cérebro que impulsiona a mão no médium mecânico, no médium intuitivo, ou a influência, né? O domínio não se dá sobre a mão, né? Não a toma, não a guia, atua sobre a alma. Então é assim, é como nesse caso, e ele faz uma observação aqui, não há uma substituição da alma do médium, não. Quer dizer, um sai e o outro entra. Não. O que lhe dá é o pensamento, ele recebe o pensamento do espírito livre e o transmite. Então, ele age assim de forma voluntária, tem consciência do que escreve, apesar de não exprimir o seu próprio pensamento. Então, nesse caso, o médium, ele há uma interação mental, porque a mente, gente, é do espírito e o cérebro é do físico. Nós estávamos até comentando isso em Antônio Carlos, né? O cérebro é o órgão adequado, capaz, pelos seus neurônios, pela sua constituição, de captar as ideias, influências, pensamentos do espírito. E eles falam que é a caixinha da vida. Então é ali o ponto. Ele tem todos os recursos para comandar esse corpo. E o espírito, então, quando se aproxima, nós sabemos das propriedades do perispírito, porque o Kardec ele fala que todo o processo da fenomenologia mediúnica está fundamentado pela existência do perispírito. É graças ao perispírito. Então, o perispírito, ele irradia, ele emana. Então, vamos imaginar, né? Tem o espírito com o seu perispírito, como todos têm, e o médium também com o seu perispírito. Quando ele concentra, expande, até além do corpo, a sua energia perispiritual, o espírito também faz isso. Então, é uma interligação de mentes, interligação de pensamentos. Então, o médium passa a perceber o que o outro pensa, passa a perceber o que o outro sente. Então, é o que ele fala aqui na mediunidade intuitiva. Olha lá, ó. Então, circunstância, o papel da alma não é de inteira passividade. Ele recebe o pensamento do espírito livre e o transmite. E aí, mais embaixo, ele fala assim, ele age como se fosse um intérprete. Então, ele percebe e fala, e escreve, no caso, né? E aí ele fala aqui, ó, nessa situação, o médium tem consciência do que escreve, apesar de não exprimir o próprio pensamento. Aí ele fala assim, bom, então, o Kardec é muito inteligente, né? Ele soltaram e fala assim, uai, mas então a gente pode ser enganado, porque aí o médium pode escrever o que ele quiser, porque a gente não sabe, né? Se ele está escrevendo a ideia do espírito ali. Ele falou, isso pouca importância presente. Por quê? Nós vamos depois poder analisar a mensagem, igual aqui, como entre nós aqui. Por que nós não temos essa preocupação? O cuidado, sim, cada um de nós deve ter consigo, mas não temos essa preocupação. Por quê? Não queremos glórias de nada, estamos aqui todos trabalhando para servir, para ajudar. Nosso trabalho é um trabalho de amor. Então, todas essas coisas contam na análise das consequências disso. Nós não estamos psicografando para vender livro e amanhã ganhar dinheiro. Não é? Então, a pessoa ele fala assim, ó, isso pode acontecer, mas pouca importância apresenta. Mas o médium vai, à medida que ele vai trabalhando, ele vai percebendo que às vezes a ideia, inclusive, é completamente diferente do que ele estava pensando. Ele nem estava pensando naquilo, uma ideia desconhecida dele, no sentido de conhecimento sobre o fato. E isso é a prova de que ele é fiel, vamos dizer, às comunicações. Então, ele, no finzinho aqui, ó, ele ainda fala:
o médium precisa, para transmitir o pensamento, precisa compreendê-lo, apropriar-se dele para traduzi-lo fielmente. Ele não é intérprete, para traduzi-lo fielmente. No entanto, esse pensamento não é seu, apenas lhe atravessa o cérebro. Ele tem conhecimento. Aí eu fui aqui no capítulo 8, nos domínios da mediunidade, quando ele fala da psicofonia consciente. Então, no 6. É a consciente. Olha como ele fala aqui, que se a gente comparar, o mecanismo é o mesmo, só que um fala e o outro escreve. Quer ver, ó, é o fenômeno da psicofonia consciente, o trabalho dos médiuns falantes. Só que vamos pensar na escrevente, né, para a gente entender. Embora senhorando as forças da médium, o hóspede do nosso plano permanece controlado por ela, a quem se emana pela corrente nervosa. Corrente nervosa, no caso aqui da psicofonia, aqui no caso nosso, da mão. Apossa-se temporariamente, aqui ele fala do órgão vocal. Aí no caso, tá? Do órgão motor que movimenta a mão, no nosso caso, né? Apropriando do seu mundo sensório. Entendeu? Então, ela, aqui nesse caso, sentiu o que o espírito está sentindo também. No caso da consciente, no mecânico ele aposta aqui no órgão sensório, quer dizer que ela percebe o pensamento e fala. No caso do intuitivo, ele percebe o pensamento e escreve, né? Ele quer fazer coisas, mas esse capricho dele, ela, como está consciente de todas as intenções dele, reserva-se o direito de corrigi-lo em qualquer inconveniência. Então, ela é intérprete, então ela não escreve, ela escreve o que o espírito está falando, né? Pela corrente nervosa, ela tem conhecimento pelo pensamento, conhecer-lhe as palavras na formação, apreciando previamente, de vez que os impulsos mentais dele lhe percutem sobre o pensamento. Então, passa pelo pensamento do médium antes dele escrever. Aí, pode assim frustrar qualquer abuso, se ele estiver perturbado e tudo, né? Então, ele fala que o médium integrado na responsabilidade pode colaborar na preservação da ordem, da respeitabilidade no momento de atender aquele caso. Então, o que a gente vê? O médium intuitivo é um intérprete, né, do espírito. O pensamento passa por ele e voluntariamente ele vai escrever. Aí, alguma dúvida? Não. Aí o terceiro caso, né? O terceiro tipo, médiuns semimecânicos. Aí você fala, num é puramente mecânico, no outro é o pensamento, o outro é intérprete. Nesse, o médium semimecânico é o fenômeno, o médium participa dos dois tipos. Ao mesmo tempo que o pensamento passa por ele, ele tem um impulso na mão. Então, ela sente uma impulsão, né? E, ao mesmo tempo, tem consciência do que escreve, à medida das palavras formam. Ele fala que esses são os mais numerosos. A pessoa percebe o que está escrevendo, sente o impulso, né? Sente, às vezes, um formigamento e tal. Então, esses 3 tipos são os 3 tipos dos médiuns escreventes. Os citados posteriormente, que são os inspirados e os de pressentimento, são uma variedade do médium intuitivo. Eu queria fazer até um comentário aqui, porque eu vou falar sobre o Chico, então eu li um tanto de coisa sobre ele, né? Por isso que eu estou lembrando, né? O Chico conta que ele recebeu a primeira mensagem em 1927, 1927, quando ele tinha 17 anos.
E ele fala assim, que as mensagens não eram assinadas e tanto que quiseram publicar, etc. E ele sentia o impulso. Ele falou assim, segundo o Emmanuel, foram períodos de treinamento. 4 anos. Ele falou assim, eu vejo a minha mediunidade em 3 períodos distintos. O primeiro, que foi dos 5 anos de idade, quando eu vi a minha mãe, eu vi os anjos, ele fala, na igreja onde ele frequentava, era católico, ele via a luz na hóstia, quando as pessoas iam beber, tomar a hóstia, né? Receber a hóstia, ele era da igreja, ele falava que via pessoas andando no altar, e o padre falava, você precisa rezar, reza mais. E ele rezava, não explicavam por quê. Quando ele recebe a primeira comunicação, que ele chama de período de treinamento, segundo período, ele falou, foi um período de, eu vou falar a verdade para vocês, de grande sofrimento, porque eu sentia como se um cinto de ferro apertasse o meu pescoço, a minha cabeça, se apertasse a minha cabeça, comprimisse e pesava como um cinto de ferro, ele fala. Além do que um chumbo, como se fosse uma pedra de chumbo, ficava sobre a minha mão, que se movimentava e eu sentia dores lancinantes, ele fala. Durante 4 anos. E ele recebia os espíritos, não assinava. Nesse caso aí, como que é a mediunidade? Ele chama que foi um treinamento da mediunidade. Primeiro período de completa ignorância, que ele via, nunca tinha explicação. No segundo período, que ele já tinha entendido que era um psicógrafo, a dona Carmen Peraço era uma médium, viu os livros caindo sobre o ambiente, né, que ele estava, e sentiu que ele tinha uma missão, falou para ele, e ele então psicografava e sofria tudo isso, essas dúvidas. Foi um período de treinamento. Eu sinto esse aperto na cabeça. E ele fala assim, que se ele fosse fraquejar, ele tinha desistido, porque foi um período de grande sofrimento, no treinamento. Aí ele falou, e depois a mediunidade que eu chamo de gloriosa. A partir do aparecimento de Emmanuel em minha vida, ele fala, foi uma luz que iluminou sempre o meu caminho. Apesar do rigor de Emmanuel com ele punha o Chico, ele era severo com o Chico, mas ele fala assim que ele sentiu um grande amor que Emmanuel dedicava a ele. E sempre o amparava quando ele precisava. Aí ele fala que foi o período da mediunidade gloriosa, quando ele já tudo se clareou, pararam, e ele recebia, e ele conta esses fenômenos que eu contei para vocês. Ele se desdobrava, ele via páginas escritas, ele ouvia, ele recebia. Essa biografia, que livro que é? Não, tem uns 10. Eu li um pedacinho, tem um assim, Chico É por ele uma mesmo. série. Não, Chico por ele mesmo. São reportagens organizadas pela FEB. Então, Chico por ele mesmo, tem um mandato de amor. Eu peguei um pouco de um livro Chico e Castro Alves. Mas se você quiser, eu te peço, você tira as coisas que interessam, se quiser olhar. E tem uns que são fatos, Chico e Emmanuel, é uma série, fatos dele do Emmanuel, mas mais mensagens. Tem outro que é o caso do Weimar Muniz, que descreve fatos e casos inéditos, o outro casos com Chico Xavier. Então eles contam histórias, mas esse, Chico por ele mesmo, são relatos dele. Então, esse eu gostaria de ver. Então, eu vou te mostrar, se você quiser adquirir, né? Chama Chico por ele mesmo. Porque alguém compilou coisas que ele contou. E ele falava no início, assim, quando a madrinha, o moço até falou assim, foi uma alma boa que me ajudou a desenvolver a humildade. Ele não falava mal dela no sentido assim. Então, gente, eu acho que esse espírito, nós somos honrados de ter sido contemporâneos dele. Porque é um exemplo igual eu não conheço, em termos de humildade, de sinceridade, de fidelidade à doutrina. Então, todas as homenagens feitas a ele, eu guardei informador que tem da vida dele, eu vi muito bom, um saco de coisa dele, assim, que eu guardei.
eu uso, né, nas aulas, nas palestras, eu falo que ainda foram poucas as homenagens que foi feito por ele. Gratidão ao que ele nos deixou, gente, só esses livros, tudo. Nós não temos assim, tipo um guia, tipo um irmão assim. Todos nós temos um espírito protetor. Todos temos. Nós não sabemos qual é. Agora, a gente tem que entender, né, Sérgio? O nome não importa, né? A gente não sabe quem é. O que a gente deve entender é o seguinte: ele foi um missionário. Então, ele tinha uma tarefa, o Emmanuel. Quem que conhecia Emmanuel? Ninguém. Ele foi conhecido pelo seu trabalho, pela sua obra. Quem conhecia André Luiz? Ninguém. Nós o conhecemos após o seu trabalho, a sua obra, aquilo que foi feito. Houve uma programação dirigida pelo Espírito Emmanuel, que foi organizada e compilada. E só foi conhecida à medida que o trabalho foi sendo executado. Quem sabia quem era Emmanuel? Ficou sabendo depois que ele contava esses fatos, né? Então, e outra coisa, houve uma organização tão perfeita, gente, na divulgação desse trabalho do Chico. A gente está falando em mediunidade, é bom ressaltar. Ele mostra o seguinte: a obra do Chico obedeceu uma sequência ao plano de Emmanuel e dos Espíritos de Jesus, né? Ele fala que estava a serviço de Jesus, o Emmanuel fala. A obra veio, primeiro, um livro que veio para ser um marco, para arrebentar, para criar questionamentos, que foi o Parnaso. Eram poetas portugueses e brasileiros, e que ninguém na Academia Brasileira, foi um furor, ele fala assim, foi explosiva a publicação dessa obra. Foi para mexer, foi para chamar atenção. Repórteres de Rio, de São Paulo, tudo foram para Pedro Leopoldo, para conhecer, como eles diziam, aquele capial caipira, mineirinho, escrevendo sobre autores. E aí teve críticas acirradas, fraude, como chama aquele quando faz plasticina? Plágio. Ele estudou, um fala assim, quem estuda sempre um autor, consegue depois imitá-lo facilmente. Aí ele fala assim, um menino de 21 anos. Isso, 21 anos e mais 56 autores. Vocês vejam, então ele não teve nem tempo de estudar. Inicialmente, né? Inicialmente. Aí o que essa obra representou? Mexeu, porque teve alguns assim, se ele é um plagiador, ele é um plagiador de gênio. Ele fala isso, participar da academia. Ele pode sentar em qualquer cadeira da academia. O Monteiro Lobato fala isso, tem as publicações lá. Aí o que acontece? Depois veio a obra evangélica. Então, os livros de mensagens, os contos, de forma assim, bem suave, do irmão X, né? Aí depois veio ciência, obras de André Luiz, um conjunto. Depois vieram os romances, para atender todo tipo de leitor, né? Diversificação e num plano. Por quê? No tempo exato de cada necessidade. As mensagens dos desencarnados da família. Então, foi a última, que chama o Correio do Além, lá no Rio Grande do Sul. Foi a grande, aí veio consolo e auxílio aos familiares, mas ao mesmo tempo provas de identificação do que ele precisava trazer para pessoas completamente leigas, que não tinham visto a obra, que não tinham conhecido a ciência, que não tinham lido o romance. Aí veio. Olha o plano divino, gente. É perfeito. Tanto que até teve 2 casos, que a mensagem ajudou a libertar criminosos, pessoas acusadas. Aí fala lá do alcance, né, do trabalho do Chico, no jurídico, na música, no teatro, no cinema. E aí vai falando. Então, é o que nós estamos vendo. Teve um juiz do estado de Goiás que aceitou o documento, tal era a veracidade dos pormenores da mensagem
para inocentar um rapaz que estava sendo acusado, né? Tem até o fato relatado e tudo. Gente, vamos nos prender aqui para a gente terminar, né? Então, vocês veem, gente, que a mediunidade é uma coisa fabulosa, né? E o quanto da responsabilidade nós temos que ter, né? Olha ele, esse grande outro tanto que ele sofreu, gente, na infância, até na época de treinamento. Aí essas duas variedades, o médium inspirado, ele diz que todos somos, é o médium que pelo pensamento, às vezes no estado normal, às vezes no estado de êxtase, de concentração, sim, ele percebe ideias diferentes das suas, e ele fala assim, com a diferença que essa força é menos sensível que no médium intuitivo. Então, o médium inspirado, ele percebe uma ideia, ele percebe um alerta, ele percebe uma coisa, por isso que ele diz que todos somos. E às vezes nós pouca importância damos a isso. Às vezes você vai no carro assim, não vai lá não. Ou não fale isso. A gente está discutindo uma coisa, alguém fala, não fale isso. É uma intuição, né? É o médium é uma inspiração. E ele fala assim, ó, ela se aplica em todas as circunstâncias da vida, as resoluções que devamos tomar. Ali Kardec pergunta, né, aqui, fala aqui, então os espíritos pode estar nos sugerindo, ele falou, é lógico que nós temos espíritos de todo tipo à nossa volta, mas nesses casos, na maioria das vezes, olha lá, todo mundo pode sofrer essa influência, mas na maioria das vezes são espíritos protetores e familiares que se esforçam por sugerir aos protegidos salutares ideias. Então, a maioria das ideias são de espíritos familiares, de espíritos bons que querem nos ajudar. É uma mediunidade, é uma faculdade, é uma forma de comunicação muito sutil, mas que à medida que nós vamos utilizando isso, nós desenvolvemos essa capacidade de perceber a ajuda, né? Aí ele fala aqui que a pessoa pode pedir com fervor e confiança diante de uma resolução a tomar, que a ideia virá. Porque nós temos, como você falou, o Espírito protetor que está ali nos ajudando, que está velando por nós, eles estão presentes, porque são espíritos, evidentemente, quem é espírito protetor? Espírito que já não precisa de protetor. Lá no livro dos Espíritos fala, quem pode ser espírito protetor? Ele fala, espírito que já não precisa de protetor. Quer dizer, ele tem que ter uma evolução capaz de auxiliar. E espíritos mais ignorantes, não precisa de um tom elevado, pode ter, mas é lógico que é um espírito que já tem consciência da sua tarefa e condições, né? E no livro que nós estamos, isso daí já existe, é uma verdade, acontece, né? Essa questão da intuição, da inspiração. Já pensou quando a humanidade estiver mais sintonizada, mais adiantada? Sintonizada com essa ligação. Eu acho que vai ser um fenômeno corriqueiro das nossas vidas, acredito, porque nós vamos ter uma ligação com a espiritualidade de forma natural, até com mais assim liberdade e com mais facilidade, né? Hoje nós podemos ver o exemplo aí do Chico mesmo, de Valdo. Ele pedia ajuda quando ele tinha dúvidas ao Emmanuel. O outro chama Joana de Ângeles, né? Eu não sabia nem, às vezes, quando era encarnado, desencarnado. Confundia, né? Quando a gente está na reunião mediúnica, eu acho que eu sou muito consciente. Eu fico em dúvida. Eu não sei se é meu. Eu não tenho muito aquela vontade, assim, a ação mecânica de falar sozinho. É porque você é consciente. Mas não deve se preocupar. Veio a ideia, você está aqui para trabalhar no bem, para auxiliar, exteriorize a ideia vai vindo, a espiritualidade nos supre, né? E a gente está sincero no propósito, no trabalho, na dedicação. E ainda o tempo vai nos ajudar a aperfeiçoar essas coisas, porque entre nós aqui, gente, nós não temos médiuns ainda perfeitos, assim, né? Todos nós temos muita dificuldade, temos dúvidas, temos medo de errar, mas a nossa intenção é fazer certo. Então, vamos ser, assim, fiéis e sinceros. E se houver um erro,
não foi a nossa intenção enganar ninguém, nem fazer nada por vaidade, nem por nada. Isso que é bom. Às vezes o doutorador pergunta assim, o que você está vendo? Está vendo alguém do seu lado? Seja sincera, não estou vendo nada, né? Não. Aí eu fico meio perdido. Aí, como a Antônio Carlos falou para mim, solta a franga, deu vontade de falar, fala. Né? Isso, seja sincero. E de repente também, eu começo a escrever, né? Às vezes fica muito tempo sem falar, e hoje não vai sair nada. De repente eu escrevo aquilo que eu escrevo, Deus é amor, Deus não sei o quê, não estou lembrando agora. Né? Eu escrevo uns negócios assim, que eu não estava pensando, mas sentiu o impulso naquele momento. Mas eu não tenho aquele, igual você falou, impulso na mão. Pode ser que você seja intuitivo e por voluntariamente, por sua vontade, você grava a ideia. E na hora que eu estou escrevendo, às vezes vem um pensamento e eu troco uma palavra porque parece dá tempo. Passa, dá tempo, foi rápido, né? Ela passa e eu penso um pouquinho completo. E no fim não tem um final assim, se foi alguém que mandou, se foi alguém. Não tem que preocupar isso, né? Pode ser um período de treinamento, pode ser também assim, que seja necessário desenvolver mais, o gente sabe, né? Ser sincero e ser natural. Eu fico com medo de estar inventando. Não tem essa vontade, não tem. Não pense nisso. Você que nós estamos num ambiente sério, resguardado pela espiritualidade, seja natural, seja sincero. Você não tem intenção disso, porque a ideia vem, viu? Eu falar aqui, o pensamento vem, eu não estava pensando nada daquilo e eu posso escrever. Porque normalmente assim, eu estou com dor, estou com não sei o quê. Aí eu vejo as outras pessoas falar diferente. A pessoa realmente está lá no sofrimento, está trazendo um caso dela. O médium consciente, ele às vezes vem a ideia, ele tem que falar. Mesmo que ele ainda não esteja sentindo aquilo, porque às vezes estabelece a situação. Né? Porque é diferente as comunicações que eu vejo. Você vê que cada um é um, né? Eu vejo que realmente é uma pessoa do mundo espiritual mesmo que está ali. E muitas vezes as minhas ideias parece que é muito minha, assim. É o que eu vivo no dia a dia, estou com dor nas costas, com dor na cabeça. Né? E aí, quando eu vejo as outras comunicações, estou muito bravo, eu não estou bem, o que me trouxe aqui e tal. Estou citando esses exemplos aqui para me tirar essa dúvida. A minha é mais ou menos igual. Aí eu estou aqui. Então, mas se for um caso, o seu próprio espírito está tendo aquela necessidade, que é o que a gente chama de animismo, precisa ser tratado da mesma forma, não importa se é ou se não é, e a assistência virá e o espírito será atendido. Eu tenho falado. Se foi sua, não tem importância. Nós aqui não estamos, nós nem sabemos se é ou se não é, quem vai atender, o doutrinador não sabe. Ele vai atender, e se for o seu espírito, no sentido de você, né, em espírito, é porque naquele momento foi permitido que você falasse, exteriorizasse e vai ser atendido da mesma forma, né? A gente aprendeu assim. Eu acho que eu fico esperando uma grande mudança, assim, uma grande transformação. Eu acho que eu tinha que sair, a minha ideia, vamos por assim, e o outro falar, eu não está... Ser inconsciente, não. É o tempo, né? O tempo vai nos dando condições de agir cada vez melhor. Até no trabalho que a gente cresce, viu, Sérgio? Só que no começo eu ouço todo mundo falar. E depois, quando termina a reunião, eu vejo que falou tanta coisa que eu não ouvi nada. É algo desligado. Algumas coisas eu vejo, eu escuto. Né? E outras eu não ouço nada. Mas é o tempo, é isso mesmo. É o tempo, treino, né? A divinidade às vezes leva. Eu fico com medo de estar mentindo. Não, você não tem essa intenção. Você está muito rigoroso consigo mesmo, né? E devemos ser, mas não devemos que isso prejudique o trabalho. E também está fazendo um negócio mentiroso. Não. Aí, gente, nesse item Médiuns Inspirados, já terminando aqui,
que estão incluída essa categoria os homens de inteligência, os grandes cientistas, que às vezes estão fazendo uma pesquisa e vem uma ideia, talvez assim, para resolver um problema, para trazer uma descoberta. E eles falam assim, tem casos que eles ficam até febris, né? A pessoa fica e vem um pulso involuntário, febril, diante daquela, porque a influência do espírito para um caso assim de uma descoberta, uma informação científica, uma coisa assim. É dentro desse de inspirados. A pessoa nem é médium, tem uns que nem sabem que é médium. Como todos somos médiums, estamos incluídos nesse caso aqui. E o último, gente, é o de pressentimento. É igual aquele que desenhou Brasília, né? Costas, Luiz Costa, Aldeia Maria. Ele desenhou na Brasília e deve ser mediunidade, né? Veio da espiritualidade. Ele falou que viu, né? Assim, que veio as ideias de uma coisa parecida de outro mundo, né? Então, talvez sim, né? Ele era um grande, ele é um grande homem, então, tem 2 anos já. O Niemeyer. E aí, gente, o último, que é o de pressentimentos, que é igual ao intuitivo, só que é um pressentimento, uma intuição das coisas futuras, de coisas que vão acontecer. Então, ele fala aqui que é uma espécie assim, de dupla vista. E, nesse caso, os médiuns de pressentimento é uma variedade dos inspirados. E aí, no caso do médium de pressentimento, a gente tem que ter muitos cuidados. Quando se trata para nós uma coisa muito pessoal, a gente às vezes percebe depois que passou. Fala, gente, aquele dia, eu bem que eu percebi isso, disso, porque depois aconteceu tal coisa. Né? Então a gente tem que ir ficando alerta, os espíritos vão nos ajudar e nos mostrar para a gente conduzir, né, melhor a nossa vida e tal. Agora, nós temos que ter muito cuidado com as revelações se tivermos essa capacidade. Porque nós não podemos, a espiritualidade, ela, se for necessária, ela vai revelar coisas futuras. Senão, nós temos que ter muito cuidado, por quê? Para não cairmos no ridículo. Devido à nossa inferioridade ainda, porque somos espíritos muito imperfeitos, de repente podemos ser enganados por um espírito que quer nos colocar em situação delicada. Eu conheço pessoas que chegaram e falaram assim, nossa, já vi sua mãe desligando, no caso de uma pessoa doente, já vi sua mãe desligando, já começa a orar, e perguntei, vai desencarnar, a pessoa viveu 10 anos ainda. Então, também já vi. Tem que ter muito cuidado com a pessoa, porque, primeiro, que nós estamos sujeitos a esses espíritos brincarões. E vamos tirar uma lição muito para nós, e coisas que às vezes vão influir na vida de outra pessoa, às vezes nós não podemos falar, né? Quem é médium não percebe. Então é uma faculdade, essa de pressentimentos, útil para nos alertar. No futuro talvez a gente vai ter isso mais desenvolvido, mas nós temos que ter muito cuidado com relação a revelações. Espíritos elevados está aqui no livro dos médiuns. Não vem falar data, não vem falar de coisa futura, não vem falar, a não ser em casos especiais, necessários, sempre visando o aprendizado moral. O negócio é saber se o Brasil vai ganhar a Copa, se vai ganhar nas Olimpíadas, é tudo interesses materiais. Espíritos que se ligam a isso, com certeza, são espíritos brincalhões e que não estão preocupados com a nossa evolução. Então, o estudo desse mês é isso, né? Sobre os médiuns escreventes que envolvem essas variedades. A gente pode ser vários tipos de médios. Podemos ter vários tipos, né? O Sr. Juca do Livro do Oeste fala que eu sou médium de efeito físico. Então, pode ser que tenha essa Já capacidade. nada de efeito físico. Então, e ele sabe por quê? Porque às vezes é uma informação, a não ser que você tenha experiências que foram comprovadas isso. Por isso que Kardec fala que um diagnóstico de mediunidade é só através da experimentação. Esse negócio de um cara falar, você tem tal mediunidade. Agora, se acontecer... Tem que passar pela experimentação.
Se você no ambiente movimenta objetos, se já aconteceu igual à sua volta, pode ser. Porque só a experiência vai mostrar, porque pode ser que os movimentos que aconteceram perto de você, movimentação de um barulho, uma coisa, um ruído e tal, pode ser o fluido de outro médico. Espírito que quer te perturbar e que está provocando aquilo. Kardec é muito criterioso nisso. Então a experiência é que vai mostrar. Aquilo ocorre só na lembra das irmãs Fox? Os fenômenos ocorriam só na presença das meninas. Então, tinha provas. Então tudo é aprendizado, né, Sérgio? Nós estamos aqui aprendendo e buscando saber mais, buscando nossa experiência. Agora eu estou falando um pouquinho e estou escrevendo, sempre tenho vontade de escrever e desenhar, só que eu penso numa flor, mas não sai flor, não sai um monte de rabisco. Tá certo. E não podemos esquecer também da oração, né? Pedir a Deus para Ele nos iluminar todos os dias. Sempre fazer o melhor. Dar o melhor de você. Fazer com amor. Fazer com amor e orar. Pedir a Deus, porque Deus sabe, Deus te conhece. Agora, tem uma coisa. Pensamento negativo, eu sou nota 10. Tudo que acontece negativo, acontece. Aliás, tudo que você pensa, acontece. Tudo. Seja negativo, seja positivo. Então, o que você tem que fazer? Se trabalhar, ficar atento a você. Atento aos seus pensamentos, às suas crenças. Se você acha, a vida é difícil, é muito difícil demais, a vida vai ficar difícil? Tá difícil. Então, Sérgio, é as nossas crenças, os nossos pensamentos que devem nos preocupar. A gente ficar atento a gente, vigiar e orar. Isso é vigilância. Eu levei uma rasteira no trabalho, talvez por minha culpa mesmo, né? E tudo está caminhando para o negativo. Então você precisa trabalhar isso. Porque você tem um monte de coisa boa na sua vida. Veja os positivos, os lados positivos. São dezenas, centenas, talvez. Aí eu já pressenti assim, que eles me mandam embora, igual eles falam, mas eu estou pressentindo que a coisa não está boa para mim. Sabe? Aí eu chego desanimado no trabalho, vontade de pedir conta. Mas não pensa assim, fala, eu vou fazer o melhor, para eles verem as minhas qualidades, para eles reconhecerem o meu esforço, eu preciso trabalhar, certo? Eu tive um panela em casa. Maria Helena, por favor, bem, faça a prece. Então vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de podermos estar aqui hoje, aprendendo um pouco mais. Esses ensinamentos tão valiosos para a nossa vida, consigamos colocar em prática a nossa intuição, em prática, todos os ensinamentos aqui passados pela Nara. Que Jesus, em sua infinita bondade, nos ampare e nos abençoe hoje e sempre.